Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Gustavo Góes, gravando mais um vídeo para o canal Phalaenopsis Mania. Hoje, até que enfim, fez um sol. Mas só que o sol veio super bravo. Parece que os sóis, quando passa vários dias sem fazer sol, quando ele vem descontando, né? Olha, tá começando a abrir essa catatante. Não tá muito bonito, porque aqui tem muita abelha. Eu esperava mais dessa planta. Quando eu comprei ela, que ela ficou essa touceira, já comprei entouceirada. Eu achei que ela fosse um pouco mais bonita. E às vezes acho que até que é, que as abelhas aqui, essa abelha pretinha, ela come muitos botões. Olha, fura muito, eu vou acabar tirando ela daqui. Aqui no orquidário fica mais protegido. Gente, olha como é que tá essa primavera, bastante florida. Eu tô começando os vídeos agora mostrando as minhas plantas do jardim, porque as pessoas gostam muito e sempre me falam aí para mim colocar. Aqui de Dipladenia. Se não tiver no sol, enche de ácaro, tá, gente? De Dipladenia, ácaro, cochonilha. E aqui o orquidário, não sei porque que a fontezinha resolveu dar uma parada ali, será que queimou? Tem que ligar, religar de novo. Algumas flores estão passando, mas estão vindo flores novas. Olha, gente, eu acho que esse oncídio é um xerófilo, olha, da família aí do Twinkle, ou misturou esse aqui com o ornitorrinco e fez o Twinkle. Olha que graça aqui na madeirinha. Ele tá vendo até com um brotinho ali aqui atrás, ó. Bem aqui, tá vendo? Lindo, né, essa floração. Eu não gosto muito de planta no tronquinho. Eu sempre falo isso, né? Porque eu tenho que ficar molhando todo dia, eu não tenho tempo. Mas eu deixei essa aqui, depois quando eu passar essa floração, eu vou passar por um vasinho pra ver se fica mais hidratado. Mas tá muito linda, né? Quando floresce essas orquídeas no tronquinho, fica muito bonita. E vou conversar com vocês hoje sobre a questão de algumas perguntas também. Da questão de em quanto tempo precisa se trocar o substrato das Phalaenopsis. Você precisa fazer o replante. Gente, se vocês usam substrato bem drenado, não tem porquê um substrato inerte, não bem drenado. Um substrato inerte. O que são substratos inertes? É aquele substrato que não apodrece nunca, tipo uma pedra brita, uma argila expandida, um tronquinho, né, um tronquinho de madeira nobre, um tronquinho aí de peroba, de angelim, de acácia negra. Então, se você tem as suas plantas enraizadas nesse tipo de substrato, esse é um substrato inerte. O que significa que eles não vão apodrecer. E o que significa que você também não vai ter que fazer replante nenhum nunca mais nas suas plantas. Eu sempre opto por não fazer replante nas minhas plantas. Então sempre eu tenho as minhas plantas plantadas em substratos inertes ou sem substrato, que dá na mesma coisa. Porque quando você tem uma planta e ela enraiza bastante no vaso que você colocou no substrato inerte, não tem mais o porquê de você fazer replante, porque aquele substrato ele não vai ficar ácido, porque toda vez que você colocar adubo, cria um pouco de acidez ali, o que é até bom para a planta. Mas no longo do tempo, no passar dos anos, aquele substrato não vai ficar ácido, porque quando você molha, você vai molhar bastante, vai estar sempre lavando os sais dos adubos que você está colocando. Mas quando você tem orquídea só no esfagno ou na casca de pinos, nesses substratos que apodrecem, aí você vai ter que fazer o replante dessas plantas a cada 2 anos, porque não aguenta muito a questão da acidez no substrato. O que é uma pena, porque às vezes você vai trocar uma Phalaenopsis de um vaso que está com casca de pinos e esfagno, ela já está muito enraizada na borda do vaso, se for um vaso cerâmico, ou se for um vaso acoplado de plástico com madeira, então vai estar muito enraizado. E quando você for fazer esse replante, você vai ter que sair quebrando
todas as raízes para você poder fazer esse replante. Então isso já aconteceu muito comigo. No início eu tinha as minhas plantas plantadas em substratos que apodreciam rápido e acabava que eu tinha que quebrar todas as raízes. Então eu nunca tinha uma planta enraizada, eu nunca tinha uma planta totalmente saudável, porque eu sempre tinha que estar fazendo replante a cada 2 anos e destruindo tudo o que a planta fez de enraizamento durante o ano, porque eu precisava fazer o replante dessas plantas. Então daí eu passei a usar um substrato inerte, um substrato que não apodrecesse mais. Então no começo eu comecei a usar pedra brita, só que os meus vasos eram de barro e aí pesar ficava muito mais pesado. Depois eu descobri a argila expandida e aí eu não precisei mais fazer replante nunca mais. Então você vai ter sempre que optar. Se você quer mesmo, se você acha que no seu cultivo é melhor você estar com as suas plantas plantadas em substratos que apodrecem mais rápido, fibra de coco, casca de pinos, esfagno, então você tem que ficar preparado para a cada 2 anos você fazer o replante. No caso que você optou por um substrato mais inerte, pedra brita, casca de macadâmia, argila expandida, você tá vendo que você vai ter que replantar somente uma vez e você não vai ter que fazer mais replante dessa planta, a não ser que você queira trocar de vaso, você achou que ela cresceu demais e o vaso ficou pequeno, mas fora isso você não precisa mais fazer replante. Eu sempre acho melhor não ter mais a necessidade de ficar fazendo replante, porque você coloca as plantas naquele local, as plantas vão se adaptar, você não precisa mais ficar fazendo troca de vaso nem de substrato, e aí você tem essa planta enraizada, crescendo, florescendo, dando novos brotos, aí anualmente, sem ter que você se preocupar mais nessas trocas de substrato, que acaba estressando muito a planta, né? Então é isso que eu faço. Então, respondendo a questão, eu mesmo prefiro estar com as minhas plantas no substrato inerte, num substrato que não vá mais apodrecer, porque aí eu tenho minha planta plantada, cultivada para sempre, num local adequado, num local onde ela possa se desenvolver, sem que eu tenha que ficar mexendo nela uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Na questão também do substrato inerte, ajuda até na questão da adubação, porque se você usa adubos químicos em substratos que apodrecem, você junta ali muito sal, fica muito concentrado a adubação. Você aduba hoje, quando você for adubar novamente, ainda vai ter restos daquele adubo que você colocou na semana passada. Num substrato que é inerte, num substrato que não apodrece e que fica sempre muito mais drenado, toda vez que você molhar vai lavar tudo. Se for um carvão, vai lavar todo o carvão. Se for uma argila expandida, vai lavar tudo. Se for uma pedra brita, vai lavar tudo, porque essas coisas não seguram sais, não seguram adubo nesse substrato. Então toda vez que você for regar, você está jogando fora todo o excesso de adubação que você teve. Então quando você tem um substrato mais inerte, você tá livre aí de acúmulos de sais e de coisas que prejudicam as plantas, que queimam as raízes por conta desse acúmulo de sal. Então sempre você tem que ver o que é melhor para sua planta. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui, cada cultivo é um cultivo. O que dá certo para mim talvez não dê certo em outras regiões. E eu sei que muita gente precisa colocar um pouco de esfagno porque as regiões são quentes. Precisam colocar num vaso de plástico em algumas regiões porque são muito quentes. O vaso de plástico segura um pouco mais de umidade. Mas você tem que fazer seus testes. Não vai trocando todas as suas plantas para o substrato novo, nem todas as suas plantas para um vaso novo só porque você viu algum canal, não. Vai trocando aí aos poucos, gradativamente, para que você vá tendo sucesso com 1, 2 plantas e você vá se conscientizando de que aquele tipo de cultivo é o melhor para você, tá bom? Então, essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estar aqui comigo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.